Fala galera, tudo bem? Galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resolução de mais duas questões que caíram no nosso último exame de suficiência de 2018.2. Fiquem atentos que eu vou passar também uma aula sobre esses temas dessas duas questões, tá certo? Antes de começar aqui, pessoal, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis aí dos seus contatos, tá certo? E eu vou deixar no link da descrição desse vídeo a nossa página do Facebook, que é uma página que fala sobre diversos assuntos, inclusive usando suficiência, tá? Mas diversos assuntos de contabilidade, tá bom? Então tem assuntos mais técnicos também, e eu fiz essa página para tirar dúvidas do pessoal que tem me perguntado bastante sobre uma diversidade de coisas aí que vão além do exame de suficiência, tá bom? Mas o objetivo desse vídeo é resolver essas duas questões do exame de suficiência. Então vamos lá, pessoal. Vou trazer as duas questões aqui na tela para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vou trocar a tela aqui e vou colocar aqui para vocês da seguinte forma. Ó. Determinada empresa de mineração explora as jazidas de sua propriedade e anualmente registra uma perda que corresponde ao decréscimo de valor dessas reservas minerais. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas alterações, essa perda denomina-se. Então aqui a questão 16, pessoal, ele está falando de uma perda, né? E uma perda muito específica, né? Quando a gente fala de perda, muitas pessoas pensam em quê? Pensam na depreciação, não é isso? Mas cuidado, pessoal, existem alguns termos que vai fazer com que a gente tenha mais facilidade de entender as coisas, tá ok? Vamos observar que essa empresa é uma empresa de mineração, ok? Então o enunciado está deixando muito claro que é uma empresa de mineração. Se é uma empresa de mineração, pessoal, não posso ter o termo depreciação vinculado à resolução dessa questão. Por que não? Porque quando eu falar de depreciação, vocês têm que pensar num bem móvel. E num bem que pode ser uma máquina, um computador, um trator, um caminhão, por exemplo, tá certo? Bens desse tipo são tratados como depreciação, tá certo? Então, o desgaste natural de um bem tangível, né, por assim dizer, um caminhão, seja uma máquina, equipamento, um computador, a gente pode tratar como depreciação, tá? Quando a gente falar, por exemplo, de um bem não tangível ou intangível, como é mais conhecido, como um software de um computador, por exemplo, a gente vai tratar dessa perda como amortização, está na alternativa C aí, tá certo? E por último, pessoal, quando a gente falar de empresas de mineração, que trabalhem com minério, né, que façam exploração de minério, por exemplo, numa mineradora, por exemplo, a gente trata isso como exaustão, tá? Então, exaustão é a forma como a gente faz o reconhecimento contábil da perda de atividades de mineração. Muito cuidado, tá? O termo mais conhecido aqui é depreciação, mas não é só essa forma que a gente tem de reconhecer as perdas que acontecem nas atividades da empresa. É fator determinante entender qual é a atividade da empresa para aí chegar na resposta final, tá bom? E o último termo que ele trouxe aqui de reserva de reavaliação não tem nada a ver com perda, tá? Aqui tem a ver com o item do patrimônio líquido e não necessariamente com perda, perfeito? Então, essa perda que o enunciado está falando aqui, que é que explora jazidas e anualmente registra essa perda, ó, observem nessa parte aqui do enunciado. Essa perda é denominada exaustão no ramo de mineração, tá certo? Se a gente estivesse falando de uma indústria, conforme eu dei o exemplo aqui, isso seria uma depreciação. Se a gente estivesse falando de software, de qualquer empresa no caso, seria uma amortização. O conceito é um pouco diferente, mas a ideia da perda ser registrada é exatamente a mesma, tá? Não muda muita coisa não, perfeito? Então é isso, essa é a resposta correta para a questão 16 da prova branca que caiu nesse último exame de suficiência de 2018.2, tá? Aproveitando para fazer aqui, para deixar esse vídeo um pouco mais dinâmico também, questão 17 traz aqui, ó, o artigo 178 da Lei 6.404 de 76 define que as contas serão dispostas no ativo em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados. Todas as contas contábeis a seguir podem ser classificadas no ativo circulante, exceto. Ou seja, tem uma aí dessas quatro que não pode ser classificada no ativo circulante e a gente vai identificar qual. Antes de identificar qual, o que eu preciso passar para vocês aqui? O que ele está falando aqui, ó, que define que as contas serão dispostas no ativo em ordem decrescente de grau de liquidez, é dizer exatamente que as primeiras contas que a gente vai visualizar no balanço ou no balancete das companhias são as contas mais líquidas, ou seja, que eu tenho dinheiro mais fácil em mãos. Por exemplo, qual é a primeira conta que vocês têm aí o costume de ver nos balanços, nos balancetes na faculdade? Conta caixa, não é isso? É a primeira conta analítica ali, né? A primeira conta que registra saldo de fato dela,
É a conta caixa. Por quê? A conta caixa é o que traduz a maior liquidez em dinheiro, né? Ou seja, se eu tenho dinheiro em caixa, esse dinheiro está aqui, está na minha mão, está disponível para utilizar. O entendimento de liquidez vai nesse sentido. A segunda conta que a gente tem o costume de ver nos balanços das companhias é qual? São as contas de banco, né? Por quê? O banco também tem um grau de liquidez alto, né? Apesar do dinheiro não estar na minha mão como caixa, mas basta eu ir até uma agência bancária, tirar esse dinheiro e eu tenho ele disponível para fazer o que eu bem entender, não é isso? Terceira conta que é mais comum da gente visualizar, aplicações financeiras, pessoal. Aplicações financeiras também são líquidas, né? Dependendo da aplicação, mas via de regra, aquela aplicação padrão, ela é líquida, né? Basta que eu faça uma transferência da aplicação para a conta corrente e da conta corrente eu posso efetuar o saque e pronto, eu tenho dinheiro em mãos. Depois, eu tenho clientes, duplicados a receber. Aí você fala, duplicados a receber é líquido? É, né, pessoal? Se eu tenho ali um duplicados a receber, é porque eu tenho perspectiva de recebimento num curto prazo, né? Inclusive, por isso que ela está classificada em ativo circulante. Ou seja, a partir do momento que eu receber, esse dinheiro vai entrar no banco, eu posso tirar do banco e fazer o que eu bem entender. Então, esse é o conceito do grau de ordem decrescente de liquidez que está trazendo aqui, tá certo? Pegar o que é mais líquido e deixar primeiro. Assim como no passivo, eu pego o que é mais exigível, ou o que eu tenho que pagar primeiro, né? A grosso modo, só para vocês entenderem, o que eu tenho que pagar primeiro eu deixo lá em cima, deixo primeiro, né? Não à toa que a conta de fornecedores vem primeiro, a conta de impostos também, a conta de salários, tá certo? É por isso que segue essa ordem aí. Para você que não sabia, né? É por isso que segue essas ordens aí, tá bom? Vamos lá então, pessoal, resolvendo a questão 17 aqui, ó. Quais dessas contas são classificadas no ativo circulante e qual delas, que é apenas uma, não pode ser classificada e por isso está exceto aqui, ó. Vamos analisar uma por uma, pessoal? Conta de ações em tesouraria não é muito comum a gente utilizar no dia a dia, principalmente de quem trabalha no escritório de contabilidade, tá certo? Porém, é uma conta de patrimônio líquido, tá? Então, a gente não pode classificar ações de tesouraria no ativo circulante. Se fizer isso, vai estar errado, tá certo? Vocês podem analisar os balanços que vocês veem em jornais aí, ou em sites também, vocês nunca vão ver uma conta de ações de tesouraria classificada no ativo circulante, porque é uma conta de patrimônio líquido, perfeito? Entenderam o conceito aí, né? Então, a gente já sabe que a resposta certa para essa questão é a alternativa A, mas eu quero analisar as outras com vocês aí também, tá bom? Deixa eu só marcar A como correta aqui, ó. E vamos para as próximas. Ó, a alternativa B está trazendo estoque de mercadoria. Estoque de mercadoria, ativo circulante, né, pessoal? Por que ativo circulante? Porque eu tenho esse estoque disponível na minha empresa, ao qual eu posso vender, posso transformar esse dinheiro e posso utilizar esse dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, ele é um ativo circulante, tá certo? Conta corrente em bancos. Eu acabei de dar um exemplo aqui, que é a segunda conta mais vista aí nos balanços das companhias como mais líquida. Primeiro é o caixa e depois vem os bancos. Ou seja, também é uma conta de ativo circulante, certo? E aí temos uma conta aqui, pessoal, que muitas pessoas também têm dificuldade de entender, que é a alternativa D, despesas antecipadas, ou despesas pagas antecipadamente. Qual que é o conceito, pessoal? Para dar um exemplo mais claro aqui de despesas pagas antecipadas, eu gosto de utilizar as contas de seguros, por exemplo, tá certo? Então, como é que funciona o seguro? O seguro, você vai ali, vamos supor o seguro de um carro, tá? Só para ficar maior exemplificado aí. Você paga o seguro de um carro, R$3.000, por exemplo, e esse seguro tem uma vigência de 12 meses normalmente, não é isso? O que você faz? Durante 12 meses você vai usufruir daquele benefício ao qual você pagou. Você pode ter pago à vista, por exemplo, né? Vamos supor que você pagou à vista. Qual que é o registro contábil que você tem que fazer nessa companhia? Uma companhia que adquiriu um seguro para um veículo seu, por exemplo. Você vai fazer o débito de uma conta despesas antecipadas com seguros, tá certo? E um crédito da conta banco, que foi de onde saiu o dinheiro para pagamento. Então, débito dessa conta de despesa antecipada, no ativo circulante, tá? E crédito da conta banco, tá certo? E aí, mensalmente, ao início da vigência desse seguro, vamos supor que você fez o seguro em janeiro, com vigência a partir de janeiro mesmo, até dezembro, tá? Só para exemplificar aqui para vocês. A partir do mês de janeiro, você vai fazer uma fatia lá, 1/12, por exemplo, do valor que você pagou do seguro, tem que ser reconhecido em despesas com seguros também em janeiro, tá certo? Então, imagina que esse seguro foi R$1.200, só para a gente exemplificar aqui. R$100 você vai jogar para despesa em janeiro, R$100 você vai jogar para despesa em fevereiro, em março, abril, R$100 até o mês de dezembro, você vai fazer a apropriação dessa despesa, tá certo? Mas inicialmente, o pagamento inicial lá que você fez de R$1.200 nesse segundo exemplo que eu estou dando, você vai registrar nessa conta de despesas pagas antecipadamente. Perfeito? Entenderam o conceito aí? Então, despesas pagas antecipadamente também é uma conta de ativo circulante, perfeito?
Então é isso, pessoal. A resposta da alternativa da questão 17 é a alternativa A, assim como da questão 16 também é a alternativa A, tá certo? Foram duas questões técnicas, mas assim, não com grau de dificuldade tão elevado assim, tá bom? Mas muita gente tem dúvida e sempre cai, para você que está estudando, é importante saber que sempre cai questões desse tipo aqui no exame de suficiência, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo e deem uma olhada lá na nossa página do Facebook, porque tem muito conteúdo bacana para você que trabalha na área contábil também, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês nos próximos vídeos.